Olá, meus amigos, projeto Gabaritando o Novo CPC na área. Ô, maravilha, hein? Beleza. Auxiliares da Justiça. Pergunta de concurso básica. São auxiliares da Justiça. Quem são os auxiliares da Justiça, assim chamados, né? Os auxiliares da Justiça são esses aqui, além de outros, ou seja, esse rol é exemplificativo, cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização, não é? Lá no TJ cai as normas da corregedoria, por exemplo, e aqui nós temos uma lista no 149, o escrivão, que é o diretor lá máximo do cartório, o chefe da secretaria, que é o chefe do cartório, o oficial de justiça, o perito, o depositário, aquele que recebe e deposita e toma conta das coisas do juiz, de bens, né, penhorados muitas vezes, o administrador, que pode ser da falência, da empresa falida, o intérprete no caso de necessidade de ouvir uma testemunha estrangeira que não fala o vernáculo, o idioma oficial o português, o tradutor para traduzir textos, o mediador, que é um cara especialista assim na psicologia da mediação para fazer acordos mais complexos do que o conciliador, que tenta conciliar, e o partidor para fazer partilha de bens. São auxiliares também, não é? Além de outros, o distribuidor, que é o cara que distribui o serviço entre os juízes, o contabilista para fazer contas e o regulador de avarias. Muito bom esse auxiliar, hein? Que vai ver, por exemplo, o dano e a extensão de avaria, se necessário, conforme o caso. Escrivão, chefe de Secretaria Oficial de Justiça. Em cada juízo, né, haverá um ou mais ofícios de justiça. O ofício de justiça é o cartório. E ali depende da quantidade de processos. Cidades menores, bem pequenas, tem... Cidades bem pequenas não tem nada, né? Por exemplo, o município de Monteiro Lobato, no interior do estado de São Paulo, onde um famoso escritor morou durante um tempo da sua vida, lá não tem nada, não tem fórum. Cidades um pouco maiores, tem apenas um ofício de justiça. E aí vai aumentando a quantidade de cartórios de ofício conforme o movimento, né, da cidade. Então, na capital, você tem só no Fórum Central mais de 50 ofícios. Então, conforme o tamanho, você tem um ou mais ofícios. E as atribuições são determinadas pela organização da justiça local. Em cada comarca como se fala? Comarca é a divisão territorial feita pela justiça, assim como seção ou subseção judiciária, né? A divisão política, né, geográfica, tem município, distrito. Aqui a gente tem comarca, seção, subseção. Haverá, no mínimo, tantos oficiais de justiça quanto sejam os juízos, né? Então, como se tivesse um oficial de justiça para cada juízo. Mas, enfim. O que o escrivão faz? Essa pergunta já caiu 1000 vezes no TJ, né? O que o escrivão, ou chefe da secretaria, faz? O escrivão redige ofícios. Ofício é forma de comunicação entre autoridades, mandados, que são as ordens do juiz por escrito, cartas precatórias, que são pedidos de colaboração entre juízes de comarcas diferentes, e demais atos ali que sejam parte do seu trabalho. O escrivão, né, efetiva, dá cumprimento às ordens judiciais, pode realizar citações e intimações ou encaminhar a realização delas, bem como praticar todos os demais atos que as normas determinarem que é incumbência dele. O escrivão também pode comparecer às audiências e, se não puder fazer, ele manda alguém no lugar dele para substituir. Legal? Os autos, não é, devem permanecer, os processos devem permanecer sob a guarda e responsabilidade do escrivão. E o escrivão não deve permitir, olha só, que esses processos saiam do cartório. Exceções, quando tenham de seguir a conclusão. Conclusão é para o juiz se pronunciar. Então, vai para o gabinete do juiz. Com vista à procuradora, à defensoria pública, ao Ministério Público, à Fazenda Pública. Vista é encaminhar para a manifestação, guardadas as devidas proporções, é a conclusão. Só que conclusão é o nome específico para o juiz, e o juiz vai se pronunciar. Vai dar um despacho, uma decisão ou uma sentença. Para as pessoas mencionadas na linha B se manifestarem, não é conclusão, e sim vista. Mas objetiva mesmo, um pronunciamento
seja do juiz, seja das pessoas mencionadas na B. Também sai do cartório quando devam ser remetidos ao contabilista para fazer conta ou ao partidor para verificar ali a possível partilha dos bens. E também quando forem remetidos a outro juízo, em razão da modificação da competência. A competência pode ser alterada, hoje o processo está com o juiz de São José dos Campos, amanhã pode ser declarada que a competência é de Jacareí, o processo será encaminhado para Jacareí. O que mais que o escrivão faz, hein, gente? Escrivão, ó, fornece certidão, que é uma declaração oficial assinada por ele, de qualquer ato ou termo do processo. Regra geral, essas certidões independem de despacho. O juiz não precisa despachar, espeça-se a certidão. Elas são feitas independentemente. O problema é quando houver segredo de justiça, aí há restrição. O escrivão também pratica atos de ofício, ou seja, independentemente de provocação de requerimento. Mas atenção, desde que esses atos sejam meramente ordinatórios, não tenham assim maiores consequências, não é? Ou seja, são atos ordinários, comuns, que não decidem nada, que não tem nada de novo, são atos que se fazem normalmente. O juiz titular, ele, porque tem um substituto, porque tem o auxiliar, então isso aqui só podia ser do titular mesmo, edita ato, né, uma portaria, uma resolução, conforme ali a localidade, para regulamentar a atribuição prevista no inciso 6, ou seja, o juiz titular diz mais ou menos o que é que o escrivão pode ou não pode fazer. E no impedimento do escrivão ao chefe da secretaria, nós já vimos que isso é perfeitamente possível, está na aula ali, artigo 144, um dos vídeos anteriores, o juiz convoca substituto. E não havendo substituto, uma pessoa nomeada idônea para o ato, né? Normalmente tem, sim, substituto. A não ser que todos os substitutos também sejam impedidos. Legal? O escrivão, o chefe da secretaria, atenderá preferencialmente, a ordem cronológica de recebimento para publicação e efetivação dos pronunciamentos judiciais. A ideia, portanto, não é que o escrivão, o chefe, o diretor ali dos trabalhos, na serventia, no cartório, na secretaria, escolha quais sejam os processos que ele vai dar andamento em primeiro lugar. A lei é clara, 153 diz preferencialmente, atenção, não é obrigatoriamente, que os processos recebidos ontem tenham preferência sobre os processos recebidos hoje e amanhã, por razões óbvias. Nada obstante, não é? E é para facilitar essa fiscalização, podemos dizer isso, ou o controle disso, é que a lista de processos recebidos deverá ser disponibilizada para consulta pública, não é? A fim de permitir uma melhor consulta sobre isso. Então, nós temos, além disso, senhores, uma exclusão da regra. Se a regra é preferencialmente ordem cronológica, a exclusão é os atos urgentes. Os atos urgentes, assim reconhecidos pelo juiz no pronunciamento judicial a ser efetivado. Ato urgente passa na frente do que não é urgente. Segundo, as preferências legais. A lei traz uma série de preferências, não é? Por exemplo, a prioridade absoluta que tem processos envolvendo criança e adolescente. Essa preferência está no Estatuto da Criança e do Adolescente, no ECA, artigo 1º, criança e adolescente tem prioridade absoluta. Mas é claro que o réu preso vai ter preferência sobre o réu solto, é claro que a medida urgente vai ter, o mandado de segurança também é outro que tem preferência, etc. e tal, mas a regra é preferencialmente a ordem cronológica. Elaborando-se a lista própria e respeitar-se a ordem cronológica, o recebimento entre atos urgentes e as preferências legais. Não é? Joia. A parte que considerar preterida, por isso que a lista tem que ser divulgada dos processos recebidos. Então, se alguém viu lá que o processo dela, apesar de estar antes na lista, ficou para trás de processos que vieram depois, pode reclamar nos próprios autos ao juiz do processo. E o juiz do processo vai requisitar informações ao servidor que serão prestadas no prazo de 2 dias. O servidor tem que dizer por que ele cumpriu o processo que chegou ontem, antes do que chegou anteontem ou do que chegou na semana passada. Constatada a eventual irregularidade, que é a preterição, o juiz determinará imediato cumprimento do ato e a instauração do processo administrativo contra o servidor. É por ter ferido essa regra
ordem cronológica de cumprimento. E o oficial de justiça, gente, o que ele faz? Também cai muito, viu? Já caiu muito. O oficial de justiça, ele faz pessoalmente citações, prisões cada vez mais raro, tá? Penhoras, arrestos e demais diligências. Sempre que possível, tá? Não é sempre que possível, são coisas diferentes, sempre que possível. Na presença de 2 testemunhas, não são 3, nenhuma. E ele certifica, a certificação aqui é uma declaração oficial do que aconteceu, do que ocorreu, e mencionando lugar, dia e hora. E o oficial de justiça, assim como o escrivão, tem fé pública. O que eles dizem, o que eles certificam, tem presunção de veracidade, salvo prova em contrário. O oficial de justiça também executa as ordens do juiz a que ele está vinculado, também tem que entregar o mandado em cartório após o seu cumprimento, porque o mandado fica com o oficial de justiça enquanto ele não cumpriu, devolve. Também auxilia o juiz na manutenção da ordem, efetua avaliações de bens, de etc. e tal. E também certifica, aqui ó, novidade, não tinha antes, certifica e mandado proposta de autocomposição apresentada por qualquer das partes na ocasião da realização do ato. Então imagina, o oficial de justiça foi lá, se apresentou, falou e tal, e o sujeito falou, olha, bota aí uma proposta minha de acordo. Bota aí uma proposta minha de acordo. Seguindo, certificada a proposta de autocomposição prevista no inciso 6º, o juiz ordena a intimação da parte contrária para manifestar no prazo de 5 dias. Ou seja, havendo aqui a certidão com uma proposta de acordo, o juiz manda intimar a parte contrária no prazo de 5 dias, sem prejuízo do andamento regular do processo. Ou seja, o processo continua. Mas, além disso, o juiz, parte contrária, se manifesta aí sobre a proposta de acordo. Se a parte contrária ficar em silêncio, é que ela não concorda com aquele acordo. Legal? 155, gente, também chove na prova, chove. O escrivão, o chefe de secretaria e o oficial de justiça respondem civil e regressivamente, direito de regresso. Eles podem responder, se o Estado for condenado, o Estado pode pagar e pode cobrar deles. Escrivão, chefe, respondem civil. Cara, tive agora um insight. Vai cair na prova civil e penalmente. Certeza. Posto. E no dia que isso acontecer, você vai me mandar uma mensagem lá no inbox do Face. Ou no público ou no WhatsApp. O escrivão, chefe de secretaria e oficial de justiça são responsáveis civil e regressivamente. Ou seja, o que o Estado pagar por ato deles, eles podem ser acionados pelo Estado a devolver o que o Estado pagou. Quando que eles respondem? Quando sem justo motivo, porque se tem motivo, já não se encaixa, se recusa a cumprir os prazos impostos pela lei, ou os prazos impostos pelo juiz que estão subordinados. E também respondem quando praticarem ato nulo com dolo ou culpa. Legal? Ato nulo com dolo ou culpa. Legal? Esses são os auxiliares da justiça, senhores. Muito bom. Projeto Gabaritando o Processo Civil faz um breve intervalo e volta já. Tchau.